Olá, tudo bem? Mais uma vez fiquei uma temporada bastante grande sem gravar vídeos para o canal, o que não contribui em nada para o crescimento do canal, como é evidente, mas e devo dizer que nem sequer tinha a intenção de gravar um vídeo hoje ou nos dias mais próximos. E por uma razão muito simples, é que eu estou, para já estive dedicado a um trabalho que vocês vão compreender mais tarde, e depois o meu objetivo é fazer uma mudança, e uma mudança que eu entendo que vai ser significativa no modelo deste canal. Mas, ao contrário do que vocês possam estar a pensar, não é a minha intenção neste, neste vídeo falar sobre o escândalo de que toda a gente está a falar. O meu objetivo neste vídeo é dar resposta a uma conversa que eu tive com uma pessoa que eu, num canal em que eu tenho vindo a assistir os seus vídeos e que eu achei importante gravar este vídeo, não só para o canal, para as pessoas que já costumam assistir o meu canal, mas especificamente para que esse vídeo, para fazer este vídeo chegar a ele, porque é importante para ele e para o público que o segue entender algumas coisas que muitas vezes as pessoas são levadas a ver a realidade de uma forma diferente, muitas vezes por interesse político. E quando eu digo interesse político, não estou a dizer especificamente de uma ala ou de outra, porque independentemente se as pessoas são de direita, do centro ou de esquerda, hum, independentemente do espectro político, todos os políticos querem ser eleitos, todos os políticos querem ter muitos votos e, portanto, todos os políticos tentam convencer as pessoas de que as suas ideias são as melhores para o país. E não há nada de errado nisso. Até porque, se por um lado, e isso sim é negativo, muitas vezes os políticos falam como se acreditassem em coisas em que eles na realidade não acreditam, há muitas outras coisas. Espero que a maioria, pelo menos, sejam coisas que as pessoas de facto têm convicções em relação a elas, que acreditem que realmente aquilo que eles defendem é o melhor para o país e não para elas especificamente. Mas, então, este vídeo vai ser dirigido ao Lira. E quem é o Lira? Não é o político, o deputado Lira, o senador. Não. É um outro Lira que não tem nada a ver com isso. É um motorista de aplicativo no Brasil que gravou um vídeo sobre esse programa lançado pelo atual governo do Move Brasil, virado especificamente para os motoristas de aplicativo e para os taxistas. E vou aproveitar este vídeo também para falar de um aspecto que a comunicação social, que os mídias não têm nenhum interesse em abordar da forma que eu vou abordar aqui, por vários motivos. Um deles é que, ao colocar, primeiro, falar daquilo que eu vou falar aqui, sendo, quanto a mim, extremamente importante para as pessoas perceberem como as coisas são na realidade, não desperta grande interesse. As pessoas, por serem questões complexas, as pessoas tendem a não lhes dar atenção. E deveriam. Mas as pessoas tendem a não lhe dar atenção porque, em algum momento, elas acabam por se perderem um bocado na lógica, porque não são questões simples. Eu vou tentá-las pôr aqui o mais simples possível, como eu costumo fazer em todos os meus vídeos, com uma linguagem que todos compreendam, mas nos mídias isso não é fácil. Além disso, existe uma questão, é que quando, se os mídias tratarem desse assunto da forma que eu vou tratar aqui, elas podem começar a ser conotadas como estando a defender o partido, o governo A, B ou C, independentemente de ser de direita, porque eles não fazem isso em relação aos de direita, independentemente de ser mais de centro ou mais de esquerda, eles não fazem isso
porque, como eu disse, isto, além do mais, não dá audiência. E o que dá audiência é polémica, o que dá audiência são conflitos, por exemplo, como este que está a decorrer agora, com todo esse escândalo relacionado com o Banco Master. Então, o que é que eu quero começar por falar? Quero começar por falar o seguinte. Há uma frase que é repetida pelos políticos e é repetida na população sempre de uma forma pejorativa, sempre de uma forma negativa, que é aquela ideia de que, e real, ela de facto acontece, de que o governo dá com uma mão e tira sempre com a outra. Ninguém ouve isto e parte do princípio que isto tem a ver com uma questão do governo ser responsável fiscalmente. Elas sempre veem isso com uma forma de prejudicar a população, sempre de uma forma negativa. Mas não necessariamente é isso. Não quer dizer que não possa acontecer isso, do governo criar, às vezes, programas que parecem positivos, mas que, na verdade, a pessoa vai ver que o objetivo é, por exemplo, levar a uma maior arrecadação. Como vamos ver mais adiante, não é este caso. Mas não vamos nos adiantar. Vamos, então, explicar porque é que dar com a mão e retirar com a outra não é negativo. Eu vou começar com um exemplo. Porquê que o governo, para isentar quem ganha até 5.000 reais, teve a necessidade de tirar com a outra, indo buscar compensação financeira àqueles que ganham mais de 50.000 reais? E eu quero abrir aqui um parênteses para dizer o seguinte: aquilo que o governo está a tirar em relação às pessoas que ganham mais de 50.000 reais é ridículo, mesmo para países considerados liberais como os Estados Unidos, em que as pessoas com esses rendimentos pagam muito mais imposto do que pagam no Brasil. Por exemplo, uma coisa que o governo fala, e é verdade, e as pessoas não se dão conta de como isso deveria impactá-las, é o facto de essas pessoas que agora vão passar a pagar 10% e que não pagavam praticamente nada, mesmo com os 10%, é menos de metade do que paga de imposto, por exemplo, um professor que ganha uma fração desses 50.000 reais por mês. Enquanto um professor chega a pagar 27% de imposto de renda, essas pessoas estavam a pagar talvez menos de 2, até porque todas essas pessoas têm, a não ser aquelas que ganham esse dinheiro como CLT, não é? Como trabalhador que trabalha por conta de outro, e esses não têm forma de fugir. Mas a grande maioria das pessoas que têm esse tipo de rendimento são rendimentos que vêm, por exemplo, do mercado de ações. E ao se isentar os lucros e dividendos das mais-valias da compra e venda de ações e se isentar os dividendos, essas pessoas cuja renda é uma renda passiva e uma renda que não gera riqueza, elas, nesse sentido, quanto a mim, deveriam pagar mais, e eu falo contra mim, uma vez que também eu tenho invisto no mercado de ações, embora invista em Portugal, e em Portugal eu pago imposto e não é barato. Para vocês terem uma ideia, enquanto no Brasil o governo resolveu cobrar à volta de 10% em relação aos lucros de dividendos, aqui em Portugal o imposto é de 28%. Para vocês começarem a entender, e há países em que ainda é mais do que isso. Mas então, o governo foi, como as pessoas dizem, deu com a mão, isentou quem ganha até 5.000 reais e reduziu a quem ganha até 10.000. É preciso também ter isso importante, que também impactou. Não é que é uma pessoa que ganhou 5.001 não foi beneficiada em nada, não. Essa medida teve impacto nos outros escalões também, sobretudo até aos 10.000 reais. As pessoas foram pagando, elas devem começar a notar, já começaram a notar com certeza, que estão a pagar menos imposto do que pagavam antes.
Agora, para fazer isso, é necessário retirar com a outra. Porquê? Por uma questão de responsabilidade fiscal. Eu vou dar aqui o exemplo do que aconteceu com a Dilma. A Dilma foi empichada porque foi acusado de crime de responsabilidade por as chamadas pedaladas fiscais. Mas agora eu pergunto, vocês que assistem esse canal, fazem alguma ideia do que é que isso quer dizer? Qual foi o crime que a Dilma cometeu? Porque muitas vezes essas coisas são passadas e se cria um bocado. Eu imagino que na cabeça das pessoas a ideia de que ela fez algo de extremamente grave. Quando, e eu não quero, não é meu objetivo entrar por aí, na verdade, como hoje já é quase que um consenso entre todos os economistas, não houve, na verdade, pedaladas fiscais. Mas vamos deixar isso de lado e vamos partir do princípio até que sim que houve pedaladas fiscais. O que é que isto quer dizer? O que quer dizer é que ela não respeitou um princípio básico da responsabilidade fiscal, que é a partir do momento em que o governo percebe que não tem como continuar a trabalhar porque, por falta de verba, porque o orçamento não previu despesas que acabaram por ocorrer e, e existe o risco de paralisação do Estado por falta de verba, o governo só pode eh, mexer, aumentar o seu orçamento com autorização do Congresso. Ele tem que ir ao Congresso e pedir para que o Congresso aprove um aumento das despesas. Claro que o governo tem outros mecanismos, que é um mecanismo, com certeza, vocês já ouviram por diversas vezes falar que foi feito, que são os contingenciamentos. O que é que são os contingenciamentos? É ir àqueles ministérios em que, por algum motivo, as verbas que estavam a ser destinadas estão a sobrar, está a sobrar dinheiro naqueles ministérios, e pegar nesse dinheiro e alocar a outros setores onde o gasto foi superior ao que estava sendo previsto, estava previsto no orçamento. Em relação a isso, não existe nenhuma legalidade, é uma prerrogativa do governo. O governo pode fazer isso. Agora, eh, supostamente, a Dilma não fez isso. A Dilma criou um mecanismo que, de facto, ela fez, mas que, se fosse crime, praticamente todos os governos, inclusivamente os que vieram a seguir, como é o caso do Temer, teriam também que ser empichados, que é o de, por exemplo, quando você cria uma despesa, essa despesa não é necessariamente paga no mesmo ano fiscal. Por exemplo, se eu faço uma dívida em dezembro, é normal que o pagamento dela ocorra no mês seguinte, quando já está em vigor um outro orçamento. E isto não é necessariamente uma forma de pedalada fiscal. O que é pedalada fiscal? É você tentar mascarar as contas, tentando parecer que elas estão corretas, quando na verdade você manipulou as contas para não cumprir com a questão da responsabilidade fiscal. Não sei se vocês estão a acompanhar o meu raciocínio, espero que sim. Estou a tentar ser o mais claro possível e espero que vocês não estejam a ver nisso nenhuma questão de cariz ideológico. Porque não tem, porque como vocês vão ver mais adiante, isto nem sequer é uma coisa que deste governo ou do governo Dilma. Não, até mesmo governos de direitas tiveram que lidar com isto. Tanto assim que, em relação à questão fiscal com o Bolsonaro, embora tenha uma série de críticas, como vocês sabem, na questão fiscal eu tenho fundamentalmente duas críticas apenas a colocar. Uma, a de ter criado e ter sido responsável por aquilo que, como se está a demonstrar hoje, é um dos maiores buracos para, para crimes de corrupção e para gastos eh,
que não fazem nenhum sentido, gastos que não têm nenhum impacto positivo na economia, só serve para isso mesmo, para gerar corrupção, que são as chamadas emendas de relator, as chamadas emendas PIX, ou orçamento secreto. E muitas vezes as pessoas ouvem-se falar isso no orçamento secreto e não fazem a mínima ideia do que é que se trata. Basicamente quer dizer o seguinte: trata-se de uma parte do dinheiro que sai do orçamento para que os políticos, os senadores, os deputados, podem usar essa verba, isso, partindo do princípio que eles fazem as coisas de forma 100% legal e como se sabe, não é isso que tem sido feito. Até por causa do que eu vou falar a seguir. Então eles podem pegar e dizer assim: eu quero que X valor vá para uma obra específica no município onde eu fui eleito. Ora bem, isto, as pessoas podem dizer, mas isso não é positivo. Não necessariamente. Porquê? Porque isto acaba por pulverizar uma parte significativa do orçamento, indo para pequenas obras que muitas vezes poderia ser feito ou até ter algum tipo de colaboração do governo, do Estado, inclusive dos governos de Estado, eh, para se resolver esses pequenos problemas sem necessidade de impactar o orçamento. E, por outro lado, ele vai retirar verbas importantes do orçamento para grandes obras, obras que não têm um impacto apenas local, mas um impacto nacional. Por exemplo, quando se tem um orçamento secreto que hoje anda na roda dos 60 bilhões de reais e que esse valor é um valor superior, por exemplo, aos gastos que se vão ter com obras como, por exemplo, da Bioceânica, que é todas aquelas obras de ligação por ferroviária e rodoviária do Atlântico ao Pacífico, que vai ter um impacto positivo na economia que as pessoas, o cidadão comum, não consegue, provavelmente não entendem, mas que de facto vai ter um impacto extremamente positivo, por exemplo, para reduzir aquilo que vocês com certeza já ouviram falar, que é o custo Brasil. O que é o custo Brasil? São custos da logística de, por exemplo, o cereal que é produzido no Centro-Oeste chegar aos portos num tempo útil e com o menor custo possível. Portanto, vocês estão a ver como essa questão, partindo do princípio que as pessoas fizessem isso de forma séria, acaba por ser negativo para a economia. Mas existe uma consequência muito mais negativa do que isso. E, e que deveria chamar a atenção das pessoas pelo facto de se tratar de um orçamento secreto. E nesse secreto é que está o problema. Porquê? Porque o deputado usa o secretismo do orçamento, o que é ilegal, inclusivamente, porque está na Constituição que tem que haver transparência das contas públicas, mas eles de alguma forma conseguiram, e por isso esse impacto que está a haver entre o Flávio Dino e o Congresso, e que as pessoas deveriam se pôr ao lado do Flávio Dino, porque o Flávio Dino a única coisa que ele está a querer é que transparência nas contas, porque é o que está na Constituição. É obrigado a haver transparência das contas e as pessoas deviam se preocupar com isso, que as contas sejam transparentes, porque quanto mais transparentes as contas são, mais difícil é a corrupção. Por exemplo, quando você vai fazer corrupção passando um cheque, passando um recibo, não. A corrupção faz com dinheiro vivo. Por isso que sempre que se vai à casa de algum político, ou seja quem for, até empresário, e se encontra milhões de dinheiros dentro de casa, é evidente que esse dinheiro vem da corrupção. Porquê? Porque a corrupção, primeiro, ela se faz com dinheiro físico, com dinheiro, hum, com papel, moeda, digamos assim. Por outro lado, precisamente por via dessa via, não é possível, não é fácil justificar esse dinheiro e fazê-lo entrar no sistema financeiro. E por isso se cria as chamadas lavagens de dinheiro, que as pessoas também ouvem isso e muitas delas podem não entender o que isso quer dizer. Basicamente, o que é a lavagem de dinheiro? É pegar num dinheiro cuja fonte é ilegal e lavá-lo, entre aspas,
para fazer com que ele entre no sistema financeiro, parecendo ser real. E eu pensei em dar aqui um exemplo, mas não vou dar, que é para as pessoas não acharem que esta questão que eu estou a falar é de cariz ideológico. Então, o que é que aconteceu com o orçamento secreto? Está a acontecer com o orçamento secreto e que é gravíssimo, muito mais grave do que aquilo que as pessoas falam em relação a patrolão, mensalão, porque, inclusivamente, esses escândalos conseguiu-se estancar. O problema é que da emenda secreta é que não é fácil. Porquê? Precisamente porque é secreta. Ninguém sabe quem foi o deputado que destinou aquela verba e ninguém sabe o que foi feito com essa verba. E o que é que se está a descobrir? Que muitas vezes essas verbas não chegam ao destino. Muitas vezes os deputados, e reparem quanto isso é estranho, um deputado, por exemplo, do Amapá, aprovar uma verba, por exemplo, para uma prefeitura do Rio Grande do Sul. Vocês acham que isso faz algum sentido? Em que medida isso vai ser positivo para as contas dele? Isso deveria acender um alerta às pessoas. Porque um deputado faz isso e, por outro lado, um do Sul vai destinar verbas a um estado do norte do país. E porquê que eles fazem isso? Porque o objetivo não é esse objetivo de crescimento. Não, esse objetivo é um objetivo perverso, é corrupção. Basicamente, o que é que se faz ao fazer isso? Como esse valor é um valor que se mantém secreto, muitas vezes ou quase sempre não chega ao destino. Ele acaba por ir para o bolso do próprio político e de algumas pessoas que ao redor dele que é necessário ir também para o bolso dessas pessoas, até para elas colaborarem com o esquema. Ou seja, cria-se aqui uma organização criminosa voltada para a corrupção que as pessoas, ao ouvirem falar sobre isso, não conseguem perceber a dimensão. Então, este é um dos aspectos em que eu critico fortemente, sim, o governo anterior, o governo Bolsonaro, porque foi no governo dele que foi criado esse orçamento com o objetivo de ter apoio do Centrão. E existe outra perversão nesta questão dos orçamentos secretos, em todas essas questões de emendas. Vocês com certeza já ouviram falar de que os políticos tentam criar nessas medidas, nesses orçamentos, que ele seja impositivo. E as pessoas ouvem isso e não entendem o quanto que isto, o que é que está por trás disso de ser impositivo. O que é dizer impositivo? Isso aí provavelmente todos entenderam, é uma coisa que se impõe, que é obrigatória. E porquê impositivo? Para evitar aquele mecanismo que eu falei anterior, que é, que é de contingenciação. Ou seja, vamos supor que o governo está a chegar ao fim do ano e para cumprir o orçamento ele tem que contingenciar verbas, por exemplo, porque a saúde, a educação está a gastar mais do que é preciso e é preciso garantir que estes setores continuam a funcionar. Ao tornar impositiva esta verba, veja o quanto isto é perverso. O que é que os deputados e senadores estão a dizer? Não, não mexam na minha verba, vocês mexam em tudo, inclusivamente em questões que são essenciais para a população, mas na minha verba vocês não mexem. Vocês estão a entender? E basicamente o que eles tentam fazer é isso: obrigar o governo, independentemente de ter dinheiro ou não, de ter ou não necessidade de fazer essa contingenciação, que é essa de tirar o dinheiro de onde ele está disponível para garantir que onde ele está a faltar e os serviços associados a esse setor não parem, os deputados não querem que mexa na verba deles. E reparem, nós estamos a falar de verbas que há uns anos atrás não existiam. E o Estado funcionava perfeitamente bem. Portanto, não estamos a falar de verbas cujo o corte, cujo contingenciamento vai ter algum tipo de impacto negativo na sociedade. E como eu disse, isso veio gerar além de colocar o governo mas como colocou também o governo Bolsonaro, embora ele de forma voluntária foi ele que se pôs nessa condição, mas o atual governo está, como você já deve ter notado, muito fortemente na mão do Congresso.
porque o Congresso, tendo essa arma que ele tem na mão, ele deixou de ter necessidade de negociar com o governo. E negociar não é uma coisa má, muito pelo contrário. Claro que pode-se negociar coisas más, mas em democracia a negociação é essencial. Por isso que muitas medidas são facilmente postas em práticas em sistemas ditatoriais, porque as pessoas, porque o ditador não tem que prestar contas a ninguém, mas em democracia não é tão fácil. Porquê? Porque é necessário negociar. E negociar não é necessariamente mau, pelo contrário, normalmente é uma coisa positiva, porque cada um vai tentar dar o seu ponto de vista e se eles trabalhar de forma minimamente séria, vai no sentido de tornar a coisa melhor, de alguma forma, e satisfazer as várias tendências, seja mais de direita, mais de centro ou mais de esquerda. Reparem que eu estou a ter todo o cuidado para que vocês não levem isso para a questão ideológica. Isto é geral. Portanto, essa questão do orçamento secreto é um dos aspectos em que eu sou fortemente crítico, porque inclusivamente teve impacto uh, em todo este governo e muito provavelmente vai ter nos próximos, porque essas coisas, quando são dadas, são extremamente difíceis de retirar. E no caso, a única forma de se acabar com esse orçamento secreto, e aí eu tenho que dizer, porque de facto são os únicos políticos que têm se posicionado contra, é só nessa ala que se encontram políticos a falar contra, é do lado da esquerda. Quer dizer que os políticos de esquerda não usam orçamento secreto? Se vocês forem procurar quem são os políticos que não usam, vão ver que não vão encontrar ninguém de direita. E desculpem, eu tenho que dizer isto porque simplesmente é verdade. Agora, evidentemente, há pessoas de esquerda que não só não falam sobre isso, não atacam o orçamento secreto, como têm interesse que ele continue, porque eles também se beneficiam dele. E eu não estou, mais uma vez, aqui a entrar se beneficiam de forma legal ou ilegal, porque, quanto a mim, é errado mesmo que as coisas sejam feitas de forma 100% legal. Isso não existe em mais nenhuma parte do mundo. Em nenhuma parte do mundo o Congresso tem tamanho poder de verba deste tamanho, sendo um regime presidencialista. Porque quando o regime é parlamentarista, ou seja, quando não tem, quando a figura do Presidente da República é uma figura pouco mais decorativa, como por exemplo aqui em Portugal, em que quem elege o governo é a maioria do Parlamento, portanto não existe o voto no Primeiro-Ministro, as pessoas votam em partidos, os partidos, em função dos votos, é constituída uma Assembleia e é essa Assembleia que vai escolher o Primeiro-Ministro, que vai criar. É um tipo eu não quero agora entrar por aí, mas portanto é um tipo de governo diferente. E aí sim, quem controla o orçamento é o Congresso, são os deputados que controlam os orçamentos. Mas, mas reparem, eles controlam o orçamento, mas nem aqui em Portugal, não tem coisa que pareça com algo como essa questão do orçamento secreto. Os deputados, eles aprovam o orçamento, mas quem executa o orçamento é o governo, é o primeiro-ministro. Não existe esse volume. Em Portugal, se existe algum tipo de verba que os deputados possam dirigir, eu não tenho conhecimento, para vocês terem uma ideia. Eu não, se existe, deve ser uma coisa irrisória, porque eu nem sequer tenho conhecimento. Isto nunca foi uma questão aqui em Portugal. Portanto, eu acredito mesmo que nem sequer os deputados tenham forma. Eles influenciam o orçamento, influenciam, mas dentro do debate na Assembleia para onde é que vão as verbas. Não eles têm o poder de forma pessoal, destinar algum tipo de valor para os interesses da região onde eles são votados. Portanto, vocês estão a ver como que o quão negativo é esta questão do orçamento secreto. E agora, existe outro aspecto que também, como eu disse, são duas questões em que eu sou fortemente contra o Bolsonaro, foi em relação a coisa que sim, ele fez como outros fizeram antes, e como com certeza o Lula vai fazer,
e como disse, não necessariamente isso é mau, que é a questão. Epá, faz parte da política, as pessoas têm que aceitar que as coisas são assim mesmo. Todo o político quer ser reeleito. E se ele está no poder, é normal que eles, no último ano, eles destinem algumas, digamos assim, benesses para os eleitores, para nos ajudar a reeleger. A questão é que, no caso do Bolsonaro, ele levou isso a um extremo. Um extremo tão grande que, por exemplo, este governo tem repetido e não tem repercussão, porque as pessoas normalmente associam isso à questão ideológica, e claro que existe algum peso ideológico nisso, mas a questão é que é mesmo verdade, percebem? É que o governo anterior acaba por apresentar um orçamento, aparentemente, isso sim pode-se considerar uma pedalada e uma pedalada das grandes, aparentemente positivo, quando na verdade ele deixou um rombo enorme para ser pago pelo atual governo. Mas, mesmo assim, o impacto disto é muito. Não tem comparação com possível com a questão do orçamento secreto. Primeiro, porque é um valor que se sabe exatamente quanto é que é e que ele está a ser pago, já foi pago maioritariamente logo no primeiro ano, em 2023, mas está a ser pago e em algum momento ele vai ser totalmente liquidado. Em relação ao orçamento secreto, não. Portanto, a minha crítica ao Bolsonaro é a forma com que ele levou a questão de destinar verbas para se eleger, como nenhum outro político antes dele, e espero que nenhum outro depois dele, porque aí sim foi abrir os cofres do Estado de uma forma que não trouxe nada de positivo para a sociedade, pelo contrário, as pessoas dizem, e é verdade, que foi uma forma assim de compra de voto. Mas também quando o governo cria, por exemplo, que é o assunto que vamos tratar aqui, da questão do programa Move Brasil, de alguma forma é também uma questão eleitoreira. Uma coisa, como se costuma dizer também, embora isso pareça que não diga nada, mas na verdade diz, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que é que isto quer dizer? É que há comparações que não podem ser feitas. Porque quando vocês não se pode comparar coisas tão distintas, como por exemplo, no caso, como vamos ver a seguir, do programa Move Brasil, com esse programa que foi basicamente abrir os cofres do Estado e de uma forma que inclusivamente obrigou na prática que até os partidos de esquerda tivessem que votar a favor. Porquê? Porque eles foram empurrados para uma corda em que a maioria do governo anterior até torciam para que eles votassem contra. Porquê? Porque sendo uma benesse dada à população, se os deputados da esquerda votassem contra, isso ia impactar negativamente na política para eles. Portanto, muitos provavelmente não teriam sido reeleitos porque isto ia pesar negativamente. Então eles foram, mesmo sabendo que aquela medida era uma medida populista e com impacto negativo nas contas públicas, eles acabaram sendo colocados nas cordas, sendo obrigados a votar a favor. Portanto, em relação ao Bolsonaro e na questão fiscal, são esses dois aspectos que eu tenho que apontar como negativo. Agora, vamos a tudo isto para falar então do tema deste vídeo, que tem a ver com o programa Move Brasil. Este programa Move Brasil, mais uma vez, indo buscar aquela ideia do Estado dar com a mão e tira com o outro, essa situação não se aplica de todo. Porquê? Porque o impacto que esse programa vai ter no orçamento de Estado só vai ter impacto positivo. Portanto, não tem necessidade de ter as chamadas pegadinhas. Porquê? Porque a pegadinha está no facto de se tratar de um programa que vai beneficiar toda uma classe de trabalhador, ele, em termos de contas públicas, ele não tem nenhum impacto negativo nas contas públicas. Porquê?
porque o Estado aparece aqui como, digamos assim, fiador. E nem sequer pode-se colocar isso completamente. Mas vamos admitir que, para tornar mais fácil a explicação, como fiador. E o fiador só atua em caso de inadimplência. E ao apresentar-se como fiador, isso vai fazer com que o sistema financeiro tenha não tenha razões para não participar e não financiar isto. E depois, mas como os ganhos, os lucros que o sistema financeiro poderá ter com este programa é inferior ao ganho que eles têm atualmente comprando títulos da dívida pública, que estão, não sei exatamente quanto é que está, mas anda à volta de, sei lá, de 15%, 14,5%, e os juros que, no caso, o BNDES vai ter é de 12%. E, portanto, que é menor que isso. Portanto, o sistema financeiro privado não tem interesse em, se o Estado abrisse isso para o sistema financeiro, eles não tinham interesse. Até porque se eles tivessem, eles faziam isso por iniciativa própria. Então aparece aqui a figura do banco, do BNDES, que é um banco de fomento. O que é que isto quer dizer, banco de fomento? Um banco de fomento é um banco cujo objetivo é é participar na economia, é ajudar a dinamizar a economia, garantindo verbas que, como neste exemplo, não é do interesse do sistema financeiro de um modo geral e do sistema financeiro privado. Então ele aparece aqui como uma alavanca na economia. Aí você pode dizer, bom, mas espera lá, se o sistema financeiro privado não se interessa, o BNDES, ao se interessar, quer dizer que ele tem prejuízo, ele dá prejuízo. Alguns vão se lembrar de quando o Bolsonaro foi eleito, ele falava da caixa preta do BNDES. E quando chegou ao poder, ele fez mais, insistiu que se investigasse, que fosse atrás da caixa preta, e acabou por deixar de falar isso porque ele não encontrou caixa preta nenhuma. Pelo contrário, o que ele encontrou foi um banco extremamente sólido, com um nível de inadimplência muito mais baixo do que a banca, do modo geral. Aliás, essa é uma das razões para que a inadimplência seja baixa, é como os juros são mais baixos do que no sistema financeiro, de um modo geral. As pessoas pagando menos juro, o risco delas chegarem a um ponto de não conseguirem pagar é menor. Isto é uma questão de lógica. Se eu, por um empréstimo, por exemplo, de 1.000 reais, eu tiver que pagar no final do projeto 3, 4 ou 5 mil, como acontece no sistema financeiro, eu tiver que pagar no final do processo, por exemplo, 2.000 ou 1.500, é claro que eu vou ter muito mais facilidade de pagar e, portanto, a inadimplência vai ser menor. E um dos motivos por que o BNDES tem uma inadimplência menor é precisamente isto. E isso faz com que o banco, pelo contrário, seja um banco altamente lucrativo. Tanto que, como disse o Mercadante no lançamento desse programa, o banco tem ativos hoje de mais de 1 trilhão de reais. Ou seja, se juntar os ativos, o que é que são os ativos? É a riqueza que o banco tem, aquilo que o banco tem, ou seja, em caixa, ou seja, emprestado, gerando, digamos, juros para o banco, gerando receita no banco, através dos empréstimos que ele fez. Superior, provavelmente, aos dos 3 ou 4 maiores bancos do Brasil. Portanto, vocês estão a ver como o banco é saudável. Então, porque o banco vai lucrar em 12%, menos do que lucraria na Selic, mas não deixa de ser lucro. Portanto, o BNDES vai lucrar, o trabalhador vai lucrar. Porquê? Primeiro, porque o governo, para as empresas, para as montadoras participarem no programa, impôs que elas tivessem que também dar uma participação, uma vez que elas vão aumentar os lucros pelo aumento das vendas, de um desconto nas viaturas que vão poder entrar no programa, porque o programa está limitado, como vocês sabem, a 150 mil reais. O limite máximo de empréstimo que a pessoa pode fazer é 150 mil reais. E, portanto, as viaturas que se inserem nesse patamar
as empresas para colocar as viaturas à disposição, elas estão obrigadas, segundo este programa, a dar um desconto de pelo menos 5%. E isto foi tão positivo para as montadoras, elas viram isso de forma tão positiva, que muitas delas, segundo aquilo que foi apresentado no lançamento desse programa, já se disponibilizaram a dar um desconto até maior. Portanto, se as montadoras, desde logo, vai dar um desconto maior nas viaturas, não só viaturas que normalmente não entrariam no programa vão passar a entrar porque vão passar a custar, se elas estão um pouco acima dos 150 mil, provavelmente elas vão cair dentro do limite dos 150 mil, portanto a montadora também vai se beneficiar com isso. Beneficia também o trabalhador, que vai ter acesso a uma viatura com um custo menor do que custa atualmente. Além disso, tem a questão de que ele vai pagar uns juros que é menos de metade daquilo que eles pagam normalmente quando vai diretamente ao sistema financeiro sem esse programa, com um juro de 12%, que, para a vossa informação, aqui na Europa está longe de poder ser considerado juros baixos. Mas isso aí é outra história que não importa para quê. A questão é que no Brasil os juros são extremamente altos e é uma coisa que é bastante difícil de entender. Quase todos os economistas admitem que não conseguem entender porque que no Brasil há tanta necessidade desses juros tão elevados como tem. Eu até hoje não consigo entender, portanto não vou entrar por aí. Portanto, vamos focar naquilo que importa. Isto é benéfico, como já viram, para as montadoras, porque vão aumentar as vendas, por isso elas se dispõem a dar um desconto nas viaturas. É bom para o trabalhador, porque vai normalmente aquilo que ele não poderia fazer, que é financiar uma viatura, porque não tem condições de arcar com juros tão elevados, vai poder entrar no programa, até porque estamos a falar de um programa que, além da taxa de juros ser de menos de metade da taxa de juros normal do mercado, é um financiamento por 72 meses, é muito tempo, e ainda por cima com 6 meses de carência. E eu aqui abro só um parênteses para dizer que aqui sim o trabalhador deve ter atenção para fazer pelo menos uma coisa: partir do princípio que aqueles 6 meses de carência, ele não é carência, ele está de facto a pagar. E então, o que é que eu sugiro que vocês façam? Uma vez que a partir do 7º mês vocês vão ter que passar a pagar as prestações, vão ter que passar a pagar os juros, as prestações com juros embutidos, vocês passam do princípio que isso já acontece desde o primeiro mês e coloquem numa caixinha à parte durante esses 6 meses essa verba. Porquê? Porque, por exemplo, vocês podem, quando chegar ao 7º mês, pegar nesse dinheiro, pelo menos eu acredito que possam fazer isso, e ou usar para quitar algumas prestações. Algumas pessoas sugerem, por exemplo, que se quitem as últimas prestações, porque aí o juro, a parte capital é maior do que a parte do juro, porque como o juro é calculado mês a mês e à medida que a pessoa vai pagando capital, o juro vai incidir sobre uma base menor, então as últimas prestações, basicamente, a pessoa está a bater só capital. Então, nessa medida, que as pessoas paguem as últimas prestações. Mas também acredito que elas possam, pura e simplesmente, chegar ali com aquela verba e dizer assim: olha, está aqui X, façam favor, façam as minhas contas, de forma que eu passe a pagar prestações menores. Portanto, este seria o meu conselho para vocês. Então, já vimos impacto negativo, positivo nas montadoras, impacto positivo para o trabalhador e em relação ao governo. Em relação ao governo, o impacto também é positivo e muito positivo. Porquê? Porque o governo não precisa criar nenhuma pagadinha. Porque o ganho do governo está no próprio programa em si, na medida em que, a partir do momento que ele cria esse programa, o que é que isto vai gerar? Isso vai gerar um aumento das vendas de automóveis, um aumento das vendas, porque não está virado só para os automóveis, mas esse programa arranja os caminhões, inclusivamente os transportes passageiros. Portanto,
vai aumentar as vendas de automóveis, as vendas de caminhões, as vendas de ônibus e, a partir do momento que há um aumento nas vendas e isto é voltado para as montadoras no mercado nacional, não é voltado para viaturas importadas, isto vai gerar, primeiro, evidentemente, aumento no emprego, porque as empresas, a partir do momento que aumenta a produção, elas vão ter necessidade de mais mão de obra, e isso gera, evidentemente, um aumento na receita de impostos pelo governo, e não pela via negativa, não é a criação de imposto novo, é apenas porque mais pessoas no mercado, mais pessoas descontando, obviamente isso vai gerar mais receita. Mas além disso, existe a questão dos impostos que essas viaturas vão gerar, porque nisso o governo não mexeu, e nós vamos ver porque que não mexeu, e fez muito bem não mexer, não mexeu nisso para porque aí sim ele iria dissolver uma parte positiva desse programa. Porque se o governo abdicasse dos ganhos que possam ter, que poderá ter com os impostos que irão gerar as vendas dessas viaturas, eles não só deixaria de se beneficiar, de beneficiar o orçamento com esta medida, como pelo contrário, poderia ter inclusive um impacto negativo nas contas públicas. Ora, o governo tem que ter responsabilidade fiscal. Ele sabe que o dar com uma mão e tirar com a outra não é negativo, é uma questão de responsabilidade fiscal. Para aumentar a despesa de um lado, eu tenho que garantir que tenho verba, ou como? Indo buscar essa verba no outro lado. E, portanto, o dar com a mão e tirar com a outra não é quase que nunca que é uma coisa negativa. É apresentado como sendo algo negativo, mas não é. Isso se trata de responsabilidade fiscal. Isso não tem nada a ver com governos de direita, de centro ou de esquerda. Todos os governos têm que ter essa responsabilidade fiscal. Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, foi um dos políticos que mais pressão fez nesse sentido, criou uma série de mecanismos precisamente que traga esse conceito de responsabilidade fiscal que leva, inclusive, pode levar, inclusivamente, a que um governo seja, um presidente seja empichado por desrespeito. Ele transformou aquilo no chamado crime de responsabilidade, como já vimos antes. Portanto, o dar com a mão, tenham isso presente, dar com a mão e tirar com a outra não é necessariamente uma coisa negativa. Portanto, isto vai ter impacto positivo para as montadoras, impacto positivo para o trabalhador e impacto positivo para o governo. Ou seja, vocês já ouviram falar naquela coisa, isto, quem, o Alckmin usa muito essa palavra, uma palavra que está quase sempre na boca dele, que é o ganha-ganha. Ganha-ganha é isto. É criar-se um programa que ninguém sai perdendo com ele. Todos saem ganhando. Portanto, não há necessidade de criar nenhum tipo de pegadinha, de ter qualquer coisa escondido, porque qualquer coisa que é sempre visto como uma coisa perversa, o governo vai querer, deve ter qualquer coisa escondido aqui de forma a prejudicar o trabalhador. Primeiro, eu quero que vocês tenham presente o seguinte: com que interesse o governo ia querer prejudicar o trabalhador, sobretudo se tratando de um ano eleitoral em que ele sabe que se alguma coisa de negativo fosse detectado nesse programa, isso ia ter um impacto negativo na eleição em que ele vai participar. Vocês estão a entender como isso não faz sentido? E, portanto, o governo, outra pessoa diz, mas ele poderia até baixar os impostos e ajudava ainda mais. Bom, de facto, pode-se admitir que sim, que ele até poderia fazer isso. Agora eu pergunto, quando alguém lhe dar alguma coisa, você, para ser agradecido a essa pessoa, você o que é que faz? Eu seria agradecido se você me desse mais. Mas antes você não tinha nada.
já lhe estão a dar alguma coisa. E esta alguma coisa que já lhe estão a dar é positivo. Agora, claro que se o governo baixasse os impostos nessas viaturas, o impacto seria ainda mais positivo para o trabalhador. Só que aí sim poderia-se considerar uma medida populista e que uma medida que o governo com certeza teria todo o prazer em dar, porque isto, se o governo fizesse isso, isso não ia sair dos bolsos dos políticos, ia sair das contas públicas. Ou seja, o Estado estaria a abdicar da arrecadação para criar uma benesse que mais pessoas ainda iam ter interesse em votar no governo. Portanto, o governo ia ter todo o interesse em fazer isso se ele fosse irresponsável. Só que o governo não pode ser irresponsável. O governo sabe que, embora essa medida de reduzir os impostos fosse ainda mais benéfica para o trabalhador, ela ia ser prejudicial para as contas públicas. Ora, se ele está a criar uma medida, se ele está a criar um programa que é benéfico para todas as partes envolvidas, porque cargas d'água, ele teria que intervir de forma a que uma das partes que está a ganhar, nesse caso, não é o governo, mas é o Estado como um todo, porque esse dinheiro não é para o governo, não é para o Lula, não vai entrar nos bolsos do Lula, elas vão entrar nos cofres do Estado. E quando esse dinheiro entra nos cofres do Estado, ele, evidentemente faz com que a necessidade de ir buscar receitas a outros setores se torne menor. Porque quanto mais dinheiro houver no cofre público, menor a necessidade de fontes de financiamento. Ou seja, aí sim, essa questão do toma lá, dá cá, do dar com a mão e tirar com a outra, teria um aspecto negativo. Porquê? Porque a partir do momento em que o governo intervisse baixando os impostos, se amanhã, por uma questão de necessidade de aumentar o orçamento, por exemplo, para a educação e para a saúde, houvesse a necessidade, por exemplo, de aumentar algum imposto, de buscar, lá está, eu tenho que tirar com a outra mão, que é, para aumentar o orçamento da educação e da saúde, o dinheiro tem que vir de algum lado. E uma das formas de vir evidentemente, através dos impostos. E não necessariamente os impostos sobre os trabalhadores. Porque o trabalhador no Brasil já paga muito imposto, por isso, quando vocês ouvem pessoas uh, uh, extremamente ricas, bilionárias, a atacar, a dizer que se paga muito imposto, você tende a concordar. Porque para a sua realidade isto de facto é verdade. Só não é para a realidade deles. Porque se as pessoas conhecessem exatamente como é que as contas funcionam, iam descobrir que o Brasil, para quem ganha muito, para os bilionários, por isso que não há a possibilidade deles fugir do Brasil da forma que as pessoas acreditam que têm, porque o Brasil, para essas pessoas, é um paraíso fiscal. Elas pagam muito menos impostos do que paga, por exemplo, nos Estados Unidos. Uh, e, portanto, elas, quando atacam, diz que no Brasil se paga muitos impostos, elas nunca colocam aquilo na perspectiva delas. É sempre na perspectiva, elas espalham como se aquilo fosse para toda a gente. E não é. Paga-se de facto muito imposto, por isso que o governo isentou até 5 mil, portanto, quem ganha menos, e para isso teve que aumentar o imposto de forma ridícula, como já disse, em relação a quem ganha mais, para criar esse mecanismo de compensação. Se eu aumento a verba de um lado, eu tenho que garantir que a verba vai vir de outro lado qualquer. E, portanto, vocês estão a ver, se o Estado abdicasse dessa verba, ela provavelmente, por exemplo, se quiser aumentar-se os gastos com a educação e com a saúde, e eu acredito que ninguém vai achar que isso é negativo, porque a pessoa, quando vai ao SUS e tem um serviço 100% gratuito, elas com certeza ficam muito mais satisfeitas do que um americano que sabe que se tiver o mesmo tipo de problema e tiver que ir para o sistema de saúde americano, muito provavelmente vai à falência. Vocês podem não saber, mas é verdade. Milhões de americanos hoje estão na condição de rua porque tiveram azar de ter algum problema de doença, de ter se acidentado e de repente a economia de toda uma vida se esvaiu quando eles foram entrar no sistema de saúde e tiveram que ficar, por exemplo, alguns dias, eu estou falando de dias mesmo, internadas.
procurem vídeos na internet que vocês vão ver que isto acontece. E, portanto, com certeza você não gostaria que isso acontecesse consigo. Você juntar dinheiro ao longo de uma vida e, de repente, porque teve um acidente, porque teve um problema de saúde, toda a economia de uma vida se perder. Isso não acontece, felizmente, no Brasil, porque porque o Estado garante saúde para todos ou sem custo ou a um custo extremamente baixo. Isso também acontece aqui na Europa de uma forma generalizada. O sistema de saúde de Portugal público é muito bom e também não se paga nada ou muito pouco. Portanto, retomando aqui essa questão, se é necessário aumentar a verba disso, vai ter que buscar um lado qualquer. Se eu abdico do dinheiro que vem, por exemplo, deste programa, que não tem nenhum impacto negativo para as pessoas, reparem, pelo contrário, como vimos, todo o impacto é positivo, o Estado teria necessariamente que que lançar mão de um outro recurso vindo de outro lado qualquer e que poderia ser impactar negativamente este setor. Vocês estão a ver que como as coisas são muito mais complexas do que parece a partida. E o que acontece é que, e aí eu tenho que atacar o político que faz isso, e muitos fazem isso, que é se fazerem valer do facto das pessoas terem um pouco conhecimento de como essas coisas se dão, terem pouco conhecimento de todo esse sistema, toda essa complexidade, eles fazem-se valer disto para lançar ideias para atacar o seu opositor, e mais uma vez, seja ele direita atacando a esquerda, seja a esquerda atacando a direita, isso acontece recorrentemente. Bom, este vídeo era para falar sobre isso. Espero que ele tenha sido esclarecedor. Fiquem bem. Vemos num próximo vídeo.